Quero saudar os irmãos, tanto aqui presencialmente, como aqueles que nos acompanham nas mídias sociais, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós iremos iniciar nosso culto nesse momento e vamos ter o nosso momento de prelúdio, onde é um momento para você se acalmar, elevar sua mente ao Senhor e prestar o seu culto a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé e fazer a leitura bíblica que se encontra no livro de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 21. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 21. Eu lerei os 3 versículos e logo em seguida convidarei os irmãos a lermos juntos o versículo 20. Leamos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Todos juntos, versículo 20. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Senhor, nesse momento entregamos, ó Pai, dedicamos esse culto a Ti, ó Pai. Fala aos nossos corações, Senhor. Estamos, ó Pai, alegres, ó Pai, nesse dia, nesse momento, nesse domingo tão especial, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, para ouvir a Tua palavra, para sentir a Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei
meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, declare. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está vivo e nós podemos adorá-lo e contemplar a face dele nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos contemplar a beleza do Senhor todos os dias. Graça e paz, igreja, que nós possamos continuar bendizendo e glorificando o nome de Jesus nessa manhã. Amém? Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. Quão verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu por tanto amar a humanidade, em seu sangue a salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim
o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Oh, Santo Espírito, teu reino quero ver. Oh, Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor, meu Deus, o que era e que virá, Ele é fiel e sua promessa cumprirá. Em meio de louvores voltará, em meio ao som de louvores voltará. Veja ao Senhor ao lar nos levará. Nós teremos agora um momento de dedicação de nossos bens e nossa vida para o Senhor, momento de entrega de dízimos e ofertas, que o Senhor, cada um faça de acordo com o que o Senhor colocou em seu coração. Fale, Deus, só tua palavra vou ouvir. Caminhar só no teu querer, seguir, Jesus. O que não queres, eu não quero. Tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo. Nada mais quero, Senhor. Satisfaz, nada satisfaz, só tu, meu Deus. Mostre-me tua glória.
glória, isso bastará. O que não queres, eu não quero, tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo, nada mais quero, Senhor. Nada mais quero, Senhor. Só tu tens um nome que me salva. És o pão que satisfaz meu ser. Não meu querer, ao teu querer me rendo. Eis-me aqui, usa-me. Só tu tens um nome que me salva. És o pão que satisfaz meu ser. Não meu querer, ao teu querer me rendo. Eis-me aqui, usa-me. Eis-me aqui, usa-me. O que não queres, eu não quero, tudo mais tire, Senhor. Vá ao mundo, me dê Cristo, nada mais quero, Senhor. Nada mais quero, Senhor. Curvemos nossas cabeças. Ó Senhor Deus e Pai, Tu és o Deus Trino, o Deus único e verdadeiro. Tu és o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ó Senhor, Tu és aquele que nos salva por Teu amor e Tua misericórdia. Te louvamos e Te bendizemos por quem Tu és e por tudo que fizeste por nós. Dedicamos esses dízimos e ofertas, juntamente com nossas vidas, a Ti, que sejam usados para a Tua glória, para o Teu louvor e para a expansão do Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, este é um momento que nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, o Deus que criou os céus e a terra. É um momento muito especial, porque é um momento de intercessão. É um momento que colocamos as nossas petições diante de Deus, para que o Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus, Ele possa nos conceder a sua bênção de acordo com as nossas necessidades. Ali em Filipenses, capítulo 4, diz que nós devemos levar todas as nossas petições diante de Deus. Você está diante de um Deus todo-poderoso e você pode deixar diante do Senhor as suas petições. Por certo que nós perdemos o senso da presença de Jesus no meio da igreja. Em Apocalipse diz que Jesus ele anda no meio dos candeeiros. Isso representa que o Senhor Jesus ele está no meio da sua igreja. Então você na sua casa, no seu lar, você que está aqui presencialmente, Jesus ele anda no meio da sua igreja, ele está diante de você. A Bíblia diz que os olhos e os ouvidos do Senhor não são cerrados para que não ouça a nossa oração. Esse é o momento de você trazer à memória
aquilo que aflige seu coração, aquilo que te causa dor, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Coloque diante do Senhor as suas petições. Nós teremos momentos de oração, traga à memória as suas petições, e nós iremos orar, e o Deus Todo-Poderoso, de acordo com o teu querer e a sua vontade, irá fazer no nosso meio. Amém? Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Por ti opera a sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois cuidará de ti. A tua fé Deus quer provar, mas cuidará de ti. O teu amor quer aumentar e cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Nos seus tesouros tudo tens, Deus cuidará de ti. Terrestres e celestes bens, e cuidará de ti. O que é mister te pode dar, quem cuidará de ti. Nos braços teus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Oremos ao Senhor. Pai, diante da tua presença nós nos colocamos. Como essa canção diz que o Senhor, Pai, cuidará de nós, nós clamamos ao Senhor neste lugar. O Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece cada um que aqui está, aqueles que estão, ó Pai, em casa, nos assistindo. O Senhor conhece as provações, as tribulações, as necessidades, ó Pai. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa visitar cada vida, ó Deus, que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, ó Pai, o pedido da nossa oração, que se achega ao seu altar, Pai. Aqueles que estão, ó Pai, com algum familiar doente, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão, ó Deus, sem dinheiro para sustentar a sua casa. Senhor, nós pedimos que o Senhor entre com a tua provisão, que o Senhor ministre saúde. Senhor, que o Senhor venha, ó Pai, sobre este tempo, sobre a sua igreja, ó Pai, sobre o nosso estado, sobre o nosso país. Deus, nós clamamos ao Senhor porque somente a nossa esperança está no Senhor. Aqueles, ó Deus, que têm clamado e orado pela convenção dos seus entes queridos, aqueles que estão, ó Deus, distantes ou até mesmo enfraquecidos na fé,
Nós pedimos ao Senhor que o Senhor visite a cada um, ó Pai, aonde quer que esteja, que o Senhor possa conceder, ó Pai, de acordo com o teu querer e a tua vontade, a tua bênção em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, amado. Nós iremos, nesse momento, iniciar o momento do sermão. Queria chamar aqui desde já o pastor Benilton. Pastor Benilton é pastor ali na Igreja Batista Monte Moriá. E hoje ele irá compartilhar conosco a palavra de Deus. Ele tem nos ajudado nesse momento em que essa igreja está nascendo. Temos caminhado juntos, né, pastor? É o meu pastor, pastor Benilton. E eu tenho certeza que Deus irá usar a vida dele nessa manhã, nesta noite, para abençoar a sua vida também. Em nome de Jesus. Por favor. Bom dia, queridos irmãos, graça e paz. Um grande privilégio estarmos juntos nessa manhã, uma manhã tão importante, uma manhã especial, uma manhã de celebração ao Senhor, de relembrar o sacrifício de Cristo Jesus que foi feito por cada um de nós na cruz do Calvário, e para mim é um motivo de grande alegria também nessa ocasião poder rever, né, amigos preciosos, amigos queridos, como o pastor Wellington mencionou. Temos tido o privilégio de poder andar juntos nesse tempo, caminhar juntos, né, rever aqui o pastor Emerson também, um pastor de jovens da nossa igreja, o irmão Juliano, né, que tem caminhado junto conosco lá também, tantos irmãos queridos, o irmão Felipe, Dinato, sua esposa, né, Ana Luísa, que prazer revê-los aqui nessa manhã também, um grande privilégio. Isso traz muita alegria ao nosso coração, como o pastor Wellington compartilhou, é sempre um motivo de grande alegria quando nós vemos o reino de Deus avançar, quando nós vemos igrejas sendo plantadas, pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, é algo que alegra muito o nosso coração, e a gente tem compartilhado bastante sobre isso. Eu tenho falado que nós não queremos ficar de fora daquilo que Deus tem feito no mundo, né? Tem feito através da sua igreja, por isso nós estamos aqui nessa manhã celebrando o nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, no primeiro capítulo. Nós iremos refletir nessa manhã do versículo 29 até o versículo 31. João, capítulo 1, do versículo 29 até o versículo 31. João, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 31. Quando os irmãos abrem as suas Bíblias, aproveito para também aproveitar essa ocasião e dar um conselho aos irmãos, para que vocês cuidem bem dessa família pastoral, o pastor Wellington, sua esposa Arilene, a sua filha Débora, a Raquel, uma família muito preciosa, muito especial, que Deus deu o privilégio de poder conduzi-los nesse tempo também. Então, cuidem bem dessa família, ela é muito especial, muito preciosa para Deus e para nós também, né, para a nossa igreja também. Então, um grande privilégio. Creio que os irmãos já abriram suas Bíblias, vamos realizar juntos a palavra do Senhor, a leitura da palavra do Senhor, que assim nos ensina. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após de mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso, batizando com água. Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, Senhor, nós te damos graças pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede nessa manhã, de nós estarmos juntos, reunidos, Senhor, como teu povo,
como tua igreja, ó Deus, para que juntos possamos celebrar, ó Deus, o nome de Jesus, Deus, para que juntos, ó Deus, possamos, ó Deus, louvar ao Senhor e poder ouvir também, Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações através da tua palavra, Pai. Nesse momento eu peço que o Senhor nos ilumine, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, Pai, para que nós possamos compreender, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Ó Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Deus, para que nós possamos entender as maravilhas da Tua lei. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito especial, um texto muito peculiar, que nós vamos ver narrado aqui no início do ministério de Jesus. Jesus, ele é encontrado por João Batista no início do seu ministério. João Batista aqui ele faz uma afirmação importante. Ele declara que Jesus, ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E é sobre isso que eu queria refletir com vocês nessa manhã. Por isso o tema da nossa reflexão é Jesus, o Cordeiro Pascal. É muito interessante porque, num momento como esse, principalmente nessa semana, as pessoas têm um entendimento, muitas vezes errôneo, acerca do que significa a Páscoa. E muitas vezes é simbolizado um coelho, né, para trazer a memória, para ilustrar um chocolate, coisas nesse sentido, para que as pessoas possam ilustrar e elas possam celebrar a Páscoa. Mas, na verdade, o verdadeiro animal que simboliza a Páscoa não é um coelho, mas é um cordeiro. Isso fica claro quando nós voltamos um pouco e refletimos ao longo da história do povo de Deus, lá em Êxodo, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11, onde nós podemos encontrar a narrativa e a instituição da Páscoa, o que de fato significaria a Páscoa. É muito interessante quando nós pensamos e refletimos acerca do que nos ensina Êxodo, no capítulo 12, nós vamos ver ali o relato, na verdade, da 10ª praga sobre o Egito. O contexto é que o povo de Deus havia sido escravizado pelos egípcios, né, por Faraó. Deus havia levantado um libertador, um homem chamado Moisés, para conduzir o seu povo para viver uma experiência numa nova terra que ele havia prometido há muitos e muitos anos atrás, por meio de Abraão, Isaac, Jacó, né, pelos pais daquele povo. Então, eles naquele momento estavam vivendo um momento de aflição, e para que Deus pudesse confrontar e testificar o faraó e os líderes do Egito, que de fato ele era um Deus todo-poderoso, ele enviou algumas pragas. Os irmãos conhecerem ou tiverem o privilégio de pesquisar e lerem nesse capítulo de Êxodo, vai ficar mais claro. E aqui no capítulo 12, está falando exatamente dessa 10ª praga, que seria a morte para com os filhos do povo egípcio. Os primogênitos Deus havia feito, né, uma das pragas, um dos direcionamentos é que ele passaria com o anjo da morte, e ele levaria os filhos dos egípcios, os primogênitos dos filhos dos egípcios. E é muito interessante que aqui, dentro dessa perspectiva, ele dá uma orientação ao povo de Deus. Tanto é por isso que João ele faz essa analogia, significando o cordeiro. Ele dá uma orientação. E é justamente isso que o próprio nome Páscoa ele significa. Ele deriva da palavra hebraica, chamada Pessah, que significa exatamente passar por cima, né? Passar, simbolizando que o anjo da morte ele passaria e levaria aquelas crianças. E uma orientação que Deus dá ao seu povo, para que o povo de Deus, o povo judeu naquele contexto, ele não fosse acometido por essa praga também, eles deveriam sacrificar um cordeiro, e com o sangue daquele cordeiro, eles deveriam passar na entrada das suas casas, nos umbrais da porta das suas casas, simbolizando exatamente que aquela casa, pela marca do sangue do cordeiro, era uma casa separada, era uma casa que estava livre daquela punição, livre daquela situação que iria acontecer com aquele povo. E o sangue do cordeiro simbolizava exatamente isso. Tanto é que a Páscoa, propriamente dita, ela é uma festa judaica. Ela é uma festa judaica que traz exatamente a oportunidade do povo relembrar o período em que eles saíram do Egito. Tanto é que algumas orientações, até no próprio capítulo 12 do livro de Êxodo, nós podemos ver, e Deus ele traz de uma forma bem clara, e ele orienta aqueles irmãos a quando eles celebrassem a Páscoa, eles deveriam assar, né, um cordeiro, eles deveriam comer aquele cordeiro com pão sem fermento,
com ervas amargas, eles deveriam se vestir, colocar roupas de viagem, né, pegar os seus cajados, para que dentro daquele simbolismo, naquela festa que era realizada, eles pudessem relembrar o sacrifício de Cristo Jesus que havia sido feito. Nós vamos ver que é uma simbologia, aquele cordeiro que é imolado, aquele cordeiro que é morto, aquele cordeiro que é sacrificado, e o seu sangue aspergido na entrada daquelas casas, simbolizaria, ao longo da história, era um prenúncio aqui do que aconteceria com o próprio Filho de Deus, que Cristo Jesus iria realizar em nosso lugar. E é muito interessante porque aquelas pessoas faziam isso e eles celebravam aquela Páscoa, e esse era um rito que acontecia constantemente. Tanto é que nós vamos ver ao longo da história do povo de Deus, quando o povo ele sai do Egito, ele trilha por algumas experiências ali durante 40 anos, rumo à terra prometida, que Deus havia designado para eles, e durante um momento ali eles param de celebrar a Páscoa. Eles passam ali aproximadamente 40 anos sem celebrar a Páscoa, sem realizar essa festa, essa celebração. A gente pode ver isso no capítulo 5 do livro de Josué, isso fica muito claro, mas Deus, em meio àquela situação, quando eles atravessam o Rio Jordão, né, um milagre que Deus realiza entre tantos, para que eles pudessem passar, e eles pudessem conquistar aquela terra, e antes de conquistar a terra, aí Deus dá algumas orientações, diz, olha, agora está na hora de vocês pararem, né, realizar a circuncisão, que nós temos refletido lá na nossa igreja, estudado o livro de Josué, e temos pensado sobre isso, que essa circuncisão significaria exatamente a circuncisão do coração, que mais à frente, ao longo da história, ela seria substituída pelo próprio batismo, que significaria que nós estávamos mortos para o mundo, mas vivos para Deus, e ele dá essa orientação ao povo antes deles conquistarem a terra, e ele também dá uma orientação importante, que eles voltassem a celebrar a Páscoa, que havia sido parado durante o tempo, essa celebração dessa Páscoa, exatamente para que eles pudessem relembrar o cordeiro que foi imolado, o cordeiro que havia sido morto, e a libertação do povo de Deus, quando eles saíram do Egito, quando Deus, na sua soberania, os livrou daquele jugo e os conduziu para o lugar que ele havia prometido, lembrando que Deus era um Deus fiel, que cumpria as suas promessas, que em meio a tantas dificuldades, eles enfrentaram ao longo daquela caminhada, mas eles precisavam constantemente relembrar o sacrifício que havia sido realizado. E é muito interessante porque ao longo da história nós vamos ver que esse próprio contexto da celebração da Páscoa, ele é substituído pela realização da ceia do Senhor, pelo memorial que o próprio Cristo Jesus instituiu na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi abandonado. Ele institui esse memorial exatamente, não por acaso, mas exatamente na semana da Páscoa. É por isso que as pessoas acabam fazendo essa analogia, né, na sexta-feira, é considerada por alguns Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão, onde Cristo Jesus ali ele se entrega, né, por amor em nós, mas o grande detalhe dessa história não é que simplesmente ele se entregou, mas que ele veio ao mundo como uma forma de homem, né, como servo, uma humilhação. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 12, ele diz, olha, Jesus, mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele se humilhou e veio a esse mundo em forma de homem e morreu uma morte de cruz, uma morte de humilhação, mas Jesus ele não simplesmente veio ao mundo e morreu, mas a Bíblia também nos ensina que Jesus Cristo, ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos celebrando a vida nessa manhã. Interessante que se nós pararmos para pensar, vários homens fizeram a diferença ao longo da história da humanidade. Várias pessoas marcaram, grandes imperadores, grandes pensadores, mas sabe uma coisa interessante? Essas pessoas elas não são lembradas todos os anos como Jesus ele é. E sabe por que isso acontece? Porque Jesus ele não está morto como essas pessoas, mas ele está vivo. E porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Jesus vive, nós temos esperança e a certeza de uma vida eterna ao seu lado. E é isso que traz conforto, isso que traz alegria ao nosso coração, mesmo em tempos tão difíceis como esse que nós estamos enfrentando. Então, quando João ele faz essa afirmação, ele diz, olha, esse é o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está fazendo exatamente essa analogia, ele está fazendo com que as pessoas pudessem se lembrar, que elas pudessem relembrar do sacrifício que Deus havia feito, do cordeiro que Deus havia provido, do sangue que havia sido aspergido, para que aquelas pessoas pudessem ter paz com Deus, para que aquelas pessoas pudessem ter o relacionamento com Deus restaurado, para que quando a punição, a justiça e a ira de Deus, ela fosse aplicada sobre o povo, aquelas pessoas, elas não fossem atingidas por causa do sangue daquele cordeiro. É exatamente isso que Cristo Jesus, ele faz conosco. É exatamente isso que Cristo Jesus, o sacrifício que ele realizou, ele simboliza a nossa justificação diante de Deus. Não porque nós merecíamos receber algo do Senhor, mas por causa da sua bondade, da sua graça e por causa da sua misericórdia, ele escolheu fazer isso de uma forma muito especial, para que nós pudéssemos celebrar a vida. E Jesus abriu mão da sua própria vida, para que nós pudéssemos vivê-la. E aí, num tempo como hoje, num tempo de celebração da ceia do Senhor, do sacrifício que Cristo Jesus fez em nosso lugar, a grande pergunta é: o que você tem feito com a vida que Deus abriu mão para que você pudesse viver? Qual tem sido as decisões que você tem tomado ao longo dessa caminhada? Qual tem sido os caminhos pelos quais você tem percorrido? O que tem alimentado a sua mente, o seu coração, a sua vida? O que de fato você tem feito com aquilo que Cristo Jesus fez em nosso lugar? Paulo deixa isso muito claro quando ele escreve aos Romanos. Ele diz: olha, irmãos, um morreu por todos, logo todos morreram. E morreram para que vivam a vida daquele que abriu mão, para que vocês pudessem viver, pudessem ter paz com Deus. E o que nós estamos fazendo com isso? Como nós temos conduzido Jesus, ele nos libertou, assim como aquele cordeiro, ele simbolizava a libertação do povo de Deus. Jesus aqui, ele nos libertou. E ele institui a ceia do Senhor para que nesse memorial que seria realizado, nós pudéssemos relembrar a morte de Cristo Jesus. Não apenas a morte, mas a ressurreição e a vida. E por isso que nós temos o privilégio, nessa manhã, de estarmos juntos, reunidos no nome de Cristo Jesus, agradecendo a Ele pelo sacrifício que foi realizado em nosso lugar. Esse é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não são coelhinhos, como algumas pessoas acabam acreditando, e que o mundo muitas vezes tenta rotular. Ovos de Páscoa, chocolate, uma coisa doce. Não, irmãos, aqui era ervas amargas, era para o pessoal sentir o gosto da frustração, da tristeza, mas que eles pudessem relembrar da provisão do Senhor, do verdadeiro libertador, daquele que pode trazer esperança, daquele que pode trazer alegria, daquele que pode trazer vida eterna e paz com Deus. E é isso que nós temos de mais importante na nossa vida, saber que nós não somos inimigos de Deus, mas que nós somos seus filhos amados, filhos adotados, os filhos que Ele escolheu fazer parte da sua família, compor a sua família. É muito interessante, num tempo como esse, nós refletirmos exatamente e relembrarmos essa verdade que João também, ele nos ensina nessa manhã, através da passagem desse texto, que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Essa verdade precisa estar muito clara na nossa mente, nos nossos corações, por onde nós passarmos e andarmos, as pessoas precisam perceber Cristo Jesus através das nossas vidas. As pessoas precisam olhar para nós e elas possam contemplar. A Bíblia também nos ensina que a nossa vida deveria ser um livro aberto, uma carta viva, onde as pessoas pudessem olhar e pudessem ler essa carta e pudessem ver Jesus através dela. Nós somos uma carta, nossa vida é uma carta, um livro, uma carta viva. Qual é a carta que as pessoas têm lido através da sua vida? O que as pessoas têm contemplado? Elas têm visto Jesus de verdade através daquilo que você fala, daquilo que você diz,
por onde você anda, aquilo que você faz. As pessoas, de fato, elas conseguem ver Jesus. Esse tempo e essa data tão especial, ela nos leva a essa reflexão do que nós temos feito, por onde nós temos vivido, principalmente num tempo como esse, onde as pessoas estão desesperadas, onde as pessoas estão apavoradas, onde as pessoas estão com medo, estão receiosas. E a Bíblia nos ensina que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem problema, nem tristeza, nem angústia, fome, nudez, perigo, espada, nem a morte e nem a vida. Nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então é por isso que num tempo de tanto medo, de tanta insegurança, de tanta incerteza, eu e você, nós precisamos ser a resposta de Deus para essa sociedade. As pessoas precisam olhar para nossas vidas e dizer, olha, existe esperança. A nossa alegria não está condicionada nas circunstâncias, mas está condicionada em pertencermos a Cristo Jesus. É isso que, de fato, vai fazer com que as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo no meio de dificuldade, no momento de dor, de perda, onde pessoas têm perdido entes queridos, elas vão relembrar e olhar para nós e dizer, existe esperança. E essa esperança é Cristo Jesus. Pastor Hélio, a Convenção Batista Brasileira realizou há muitos e muitos anos atrás, mais de 20 anos atrás, uma campanha muito interessante, que era Jesus Cristo é a única esperança. Não sei quantos irmãos aqui já ouviram falar, e era muito interessante. Naquela época o pessoal ainda ligava, né, uns para os outros, e as pessoas ligavam, e quando as pessoas ligavam, a orientação quando alguém ligasse para você, ligasse para a sua casa, e dissesse, Jesus Cristo era a única esperança. Antes de dizer alô, alguém ligava para a sua casa, aquele telefone que o pessoal discava assim, né? Não sei quantos pegaram aqui, né? Lá em casa ainda tinha alguns desses, não sou tão velho assim, mas meus pais tinham, então a gente usava. E aí, quando alguém ligava, as pessoas diziam, Jesus Cristo é a única esperança. E é muito interessante que eu acho que essa é uma campanha que deveria voltar, né? E o pessoal passar a fazê-la novamente. Hoje é difícil as pessoas se ligarem, mas quando alguém te mandasse uma mensagem no WhatsApp, alguma coisa, a gente fala qualquer coisa, olá, oi, responder, você mandasse, olha, Jesus Cristo é a única esperança. E é interessante isso porque é exatamente isso que Deus espera que nós possamos fazer nesse tempo. Você pode ter parado para pensar e disse, mas se Jesus Cristo já cumpriu o propósito de Deus, se Ele já veio ao mundo, já morreu, já ressuscitou, eu já aceitei a Jesus Cristo, minha vida eu estou só, por que Deus não me leva logo? Por que eu não volto logo para o céu, para a minha pátria celestial, para o meu lar, como nós acabamos de cantar? Sabe por que isso ainda não aconteceu, irmãos? Porque a palavra nos ensina que Jesus Cristo, Ele é um modelo de homem perfeito que Deus instituiu. Existiu o primeiro Adão, Romanos 5 vai expressar isso. E aí, Jesus Cristo foi criado um modelo de homem perfeito para que eu e você pudéssemos seguir. Então, o desejo de Deus, a vontade de Deus para nossas vidas nesse tempo é que eu e você nos pareçamos cada vez mais com Cristo Jesus. Para que eu e você nós possamos ter a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração aperfeiçoado ao ponto que nós possamos parecer mais com Jesus. E por parecer mais com Jesus, isso também nos proporcionar, fazer com que as pessoas que estejam ao nosso redor sejam alcançadas pela graça de Deus através do nosso testemunho. É por isso que eu e você ainda estamos aqui, passando por todas essas questões, todas essas adversidades, todas essas crises que nós enfrentamos, principalmente uma crise moral nesses tempos, e o Senhor tem nos chamado a ser a resposta para esse mundo perdido, a relembrar todos os dias da nossa vida que Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Irmãos, que nós jamais venhamos a esquecer isso, como Deus havia instituído a Páscoa, para que o povo pudesse relembrar o sacrifício que havia sido realizado, a libertação do Egito, por tudo que eles passaram a caminho da terra prometida, e que Deus iria cumprir a sua promessa. Deus também instituiu a ceia do Senhor, substituindo. Você poderia até pensar, mas pastor, será que é correto celebrar a Páscoa? Meu irmão, a questão não é essa. A Páscoa é uma festa judaica, instituída com esse fim, com essa finalidade. E Jesus, baseado no pacto da antiga aliança, Jesus, ele firma uma nova aliança, que é realizada no seu sangue, e ele substitui isso.
É por isso que nós entendemos que não é apenas uma sexta-feira que é santa no ano, mas todos os dias da nossa vida eles precisam ser santos, porque nós servimos a um Deus que é santo, e a Bíblia nos ensina que sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então a sexta-feira é santa, o sábado é santo, e principalmente o domingo, que é o dia do Senhor, ele é santo, porque foi o dia que Cristo Jesus ele ressuscitou, trazendo esperança, alegria e confiança a cada um de nós que estamos aqui nessa manhã. Então esse texto nos leva a refletir, queridos, e a pensar acerca de tudo isso, do sacrifício que Cristo Jesus ele realizou em nosso lugar. E num tempo como esse nós precisamos lembrar diariamente, quando você acordar todos os dias, quando você for ter o seu momento devocional, for falar com o Senhor, relembre que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que ele instituiu um banquete, a ceia do Senhor, para que nós pudéssemos também relembrar de que Cristo Jesus um dia veio, que ele morreu em nosso lugar, que ele ressuscitou e principalmente que um dia ele voltará para nos buscar. Jamais esqueça disso. Muitas vezes a correria do dia a dia, as dificuldades, os problemas, os desafios que enfrentamos na família, na nossa vida profissional e tantas outras atividades que temos a realizar, muitas vezes nós somos tentados a esquecer dessa verdade. Vivemos como se o amanhã ele não fosse existir, mas nós devemos jamais esquecer que isso é uma verdade que a Bíblia nos ensina, que Jesus Cristo, ele veio e voltará. Nós precisamos estar preparados para receber o Senhor quando ele voltar para nos buscar, porque assim como ele cumpriu a promessa há muitos e muitos anos atrás, que Deus iria fazer com que aquele povo conquistasse aquela terra, ele vai cumprir a sua promessa, que um dia ele voltará e nos possibilitará gozar da eternidade ao lado do nosso Senhor. E aí sim, a Bíblia nos ensina que nesse momento não haverá mais pranto, não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá dificuldades pelas quais nós iremos enfrentar, porque nós desfrutaremos da presença do Senhor por toda a eternidade. Essa é a maior esperança que nós devemos ter todos os dias da nossa vida. Um dos problemas nos acometerem, as dificuldades, os desafios, nunca esqueça que Jesus está voltando para nos buscar. E a Bíblia evidencia isso. Tudo que temos vivido nesses tempos, nada na vida acontece por acaso, mas em tudo existe um propósito de Deus. Então são prenúncios de que essa vinda de Cristo Jesus, ela está próxima, de que Deus ele está voltando, que a sua promessa será cumprida, e que eu e você possamos estar preparados para recebê-lo quando ele voltar. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos mais uma vez, que você baixasse a sua cabeça, para que nós nesse momento pudéssemos estar orando, agradecendo ao Senhor por esse privilégio que ele nos concede nessa manhã, de estarmos juntos, reunidos como família do Senhor, e que pudéssemos também estar participando dessa celebração tão importante, tão especial, e Deus certamente tem falado aos nossos corações. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. Pai, aparentemente essa pode parecer uma afirmação simples, Senhor, mas é uma afirmação profunda, uma afirmação que faz toda a diferença na nossa vida, Deus, e na nossa história, Pai. Deus, muito obrigado, porque um dia, Deus, o Senhor enviou o seu Filho amado, para que ele pudesse morrer em nosso lugar, para que através, ó Deus, do seu sangue, nós pudéssemos ser justificados diante do Senhor. Deus, para que nós não sejamos mais considerados, Pai, como inimigos do Senhor, mas como filhos amados, Pai, adotados pelo Senhor, Deus, não por mérito algum, mas por causa da tua graça, da tua bondade e da tua misericórdia. Por isso nós te louvamos nessa manhã. Senhor, muito obrigado, Pai.
Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, Pai. Um Deus que prometeu ao teu povo que um dia iria libertá-los do Egito, da escravidão, Pai, iria conduzi-los, ó Deus, para uma terra onde eles desfrutariam da presença do Senhor, uma terra que manaria leite e mel. Deus, e nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é um Deus que não muda, mas o Senhor é um Deus imutável, um Deus fiel, que cumpre as tuas promessas. E o Senhor nos prometeu, ó Deus, que um dia o Senhor voltaria para nos buscar, que assim como aquele povo desfrutou daquela terra de Canaã, nós desfrutaremos da Canaã celestial, Senhor, desfrutaremos da tua presença durante toda a eternidade. E por isso eu te peço, Senhor, que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, Deus. Não permita, Deus, que as lutas, Senhor, os desafios, as tribulações, as adversidades da vida, Deus, nos façam esquecer que nós servimos ao Senhor, Pai, de que o Senhor está voltando, que o Senhor voltará para nos buscar. Deus, isso é o que deve preencher o nosso coração de esperança, isso é o que deve preencher o nosso coração, ó Deus, de alegria, Pai, e de confiança no Senhor, mesmo quando os tempos forem difíceis, Pai, porque o Senhor é um Deus que não falha, e nós te louvamos pelo privilégio de pertencer a Cristo Jesus e fazer parte dessa aliança, e através dessa aliança entendermos que estamos seguros no Senhor, e que nada poderá nos separar desse amor maravilhoso. Obrigado, ó Deus, porque um dia o Senhor nos atraiu e nos alcançou com a tua graça maravilhosa. Continua conosco, Deus, nessa manhã. Deus, que não apenas hoje seja um domingo santo, mas que todos os dias da nossa vida sejam santos, Pai. Que nós possamos abdicar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor, e que nós possamos saber, ó Deus, que nós precisamos ser cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, nesse desafio, nos fortalece, Senhor, renova as nossas forças, para que nós possamos ter uma vida que glorifique ao Teu nome, e nós oramos em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que reina e vive para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados, ainda nesse mesmo pensamento, nós daremos início à ceia do Senhor. E eu queria compartilhar com os irmãos aquilo que está ali em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E diz assim: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Isso é maravilhoso. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui relembrando o real significado da Páscoa, que é Cristo Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Esse é um momento seu com o Senhor, porque aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, esses têm comunhão com o Pai. E aqui estamos no momento de comunhão, celebrando o Cordeiro. Esse texto, ele nos traz a realidade que os 4 seres viventes que representam parte da criação, os anciãos,
que representam a igreja da antiga e da nova aliança. Eles estão diante do Cordeiro, adorando o Cordeiro, aquele que vive para todo sempre, aquele que foi morto, mas ressuscitou. Está à destra de Deus Pai. Será que nesse momento você pode trazer a realidade de Cristo Jesus na sua vida? O nosso Deus, Ele é adorado e exaltado. Eu te convido, você que está ligado a uma igreja, que é batizado, está em comunhão com a sua igreja e com o corpo de Cristo, que você possa se colocar em pé. Nós iremos participar desse momento. Eu queria chamar o casal responsável pela distribuição. Enquanto eles distribuem, nós iremos adorar e louvar o Senhor. Amor sem fim me escolheu pra glória de Cristo. Deus Pai comprou na rude cruz minha alma indigna. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Jesus na cruz, ira fluiu do trono eterno. Pecados vis e maldições para sempre apagados. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom pra mim. Em Jesus novo sou. Em
em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você pode participar do pão, do corpo de Cristo Jesus. O texto ele continua dizendo, no verso 25: Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice e a nova aliança no meu sangue. Fazeis isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Você pode participar do cálice em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nessa manhã. Nós te adoramos porque o Senhor nos alcançou com a sua bondade. Assim como a tua palavra diz que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor olhou para o seu povo, o Senhor nos elegeu em ti mesmo e nos fez filhos. Nós te adoramos, ó Deus, porque a nossa expectativa é a sua volta, Jesus. Nós te adoramos porque a tua palavra nos afirma que não temos somente a visão do Cristo morto, do Cristo crucificado, mas assim como em Apocalipse diz, que o Senhor agora nesse momento é adorado, o Senhor é glorificado, o Senhor se apresenta glorificado. A coroa de espinhos que feriu deu lugar a uma coroa de Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Os seus pés que foram furados, agora nos é apresentado como latão reluzente. A sua voz embargada na cruz, pelo sofrimento, pelo meu pecado, agora dá lugar a uma voz de trovão. O seu rosto que estava ensanguentado, numa mistura de suor e sangue, agora nos é apresentado Cristo que tem o rosto que brilha mais que a luz do sol. Pai, nós te adoramos. Senhor, nós te adoramos porque podemos, por intermédio dos méritos de Cristo Jesus, obter a salvação. Graças ao Senhor, que não é na força do nosso braço, não é porque somos bons, pois somos pecadores, mas é pela bondade e misericórdia do Senhor. Nós te celebramos nessa manhã, nós te adoramos neste momento, e te bendizemos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento. Nós teremos agora um momento de pós-lúdio. É um momento para você refletir em tudo aquilo que fizemos neste lugar. Nós entendemos que o nosso culto ele deve ser racional. Nós entendemos que o Evangelho é entendimento. Que
você possa trazer a sua memória e dedicar esse momento ao Senhor. Nós adoramos o Senhor nessa manhã. Quero agradecer desde já ao pastor Benilton por ter nos presenteado nessa manhã com a palavra, por ter compartilhado. Lembrando os irmãos que nessa semana, toda terça-feira, às 20 horas, nós temos ali o nosso pequeno grupo, né? Essa semana nós iremos abrir algumas salas de oração para que possamos estar orando também com a igreja durante a semana. Nós sabemos que devido a esse tempo é um pouco mais difícil estarmos tão próximos uns dos outros, mas podemos estar unidos em oração, juntamente com os nossos irmãos. Continuamos o nosso plano de leitura bíblico, toda a Bíblia. Nós teremos hoje uma aula disponibilizada. A nossa proposta de leitura de toda a Bíblia é para que possamos ler a Bíblia e não somente, mas criar um entendimento. A maioria dos planos é uma leitura tão rápida que às vezes nós só lemos, mas o objetivo da igreja é que possamos ler a Bíblia e termos ali aulas disponíveis para os irmãos, e na quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma live de Tira Dúvida. Então eu quero te convidar a participar desse projeto. Nós iremos à bênção apostólica. Eu queria que os irmãos colocassem de pé nesse momento. Nós adoramos o Senhor e bendizemos o nome do Senhor. Que vocês tenham uma semana debaixo da graça de Jesus. Nossa igreja, nós estamos orando nesse tempo e cremos que Jesus tem cuidado da sua igreja. Então estenda as suas mãos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo estejam com todos, em o nome santo de Jesus. Amém e amém.